Quero ler com vocês o texto que diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Com alegria eu quero apresentar a Zilmara, que é casada com Gilmar Pereira há 31 anos, pais do Kaique, Larissa e Gilmar Júnior, avó de Noah e sogra da Manu. Ela é empresária, administradora do lar, que ama a Deus, a sua família e conheceu a experiência do lar através da vida da Devi Tairo. Seja bem-vinda, bem-vindos, casal maravilhoso, glória a Deus. Amém. Obrigada, que honra estar aqui, estou muito feliz. Obrigada, Fábio, toda a equipe, gente, essa equipe maravilhosa que está realizando esse evento tão lindo, né? Nesse dia especial, né, meu amor? É verdade, é uma honra muito grande poder estar aqui com vocês, ver toda essa atmosfera, né, preparada para a experiência do lar, ver que esse ministério se propaga numa velocidade incrível e todos na mesma sintonia, no mesmo amor, né? Loucos por Jesus. E, gente, a gente hoje foi tão edificado, as pessoas já falaram tudo que a gente ia falar, né, meu amor? Eu acredito que a gente veio aqui repetir parte disso. Quando a Fábio hoje falou sobre o que ela ia falar, eu falei, gente, ela está falando uma parte do que a gente ia falar. Mas vamos lá. É assim que Deus faz, né? Confirmando. Essa é a nossa família, gente. A gente trouxe aqui para mostrar para vocês o nosso filho Kaique, ele que é o casado, que temos um neto, que eu sou avó ontem. Gente, que orgulho. Tinha uma amiga aqui que falou, quando falar de avó, Zilmara vai pular. Eu não pulei, que eu estou com um probleminha no joelho, aí não estou podendo. Mas o Kaique, a Larissa, nossa filha, e o Gilmar Júnior. E quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Eterno, ao Senhor. E eu fui a primeira a conhecer Jesus, o verdadeiro Jesus na minha casa. A primeira de 7 filhos e da família do Gilmar também, que a gente não conhecia Jesus. E foi uma trajetória no crescimento, para a conversão do Gilmar, porque... Dei trabalho, né? Porque as mulheres que perseveram, que buscam a lamparina estar acesa em todo momento, ela obtém êxito em tudo o que faz. E eu sempre orava com esse objetivo, que eu e a minha casa iríamos servir ao Senhor juntos. Até um dia que meu marido se converteu, conheceu Jesus, e nós servíamos nesse período, foi em 2014, foi um aniversário, eu sempre gostei de celebrar tudo, todos os momentos. Em 2013, eu conheci a Devi, olha essa foto aqui, ela foi em 2013, e aqui foi na casa dela, que foi uma honra, e eu já amava casa, mesa, sou mineira. Para os mineiros, sou mineira. Não vai ter ninguém da minha cidade, eu acho, que é Barão de Monte Alto. Mas de Muriaé, tem alguém aqui? Também não. Viu que eu falei que lá é difícil? Da Zona da Mata de Minas. Vamos procurar no mapa. Da Zona da Mata. Então, sempre gostei de cozinhar, de receber pessoas. E quando eu encontrei a experiência do lar, gente, isso é um manual de vida, né? Manual da família, assim como a Bíblia é a experiência do lar. E aí, como que a mentoria entrou na minha vida? A Devi, quando eu conheci, amava fazer, mas eu tinha aquele receio de mostrar para as pessoas o que eu fazia. E aí, quando eu fui na casa da Devi, ela falou, por quê?
eu destravei a minha mente através da vida dela. Porque eu ficava pensando, o que as pessoas vão pensar do que eu estou postando? As pessoas vão falar, é ostentação, tá feio, E aí, em um momento, eu compartilhando isso com a Deve, ela falou, e qual é o seu temor? O seu temor, você não tem segurança? Ou você deve algo? Aí eu falei, não, é simplesmente medo de me expor. E isso, ela falou, não, você vai, você faz. E ela mostrava o guarda-roupa lá, os closets, os armários. Aí eu falava, gente, eu vou fazer isso na minha casa. E quando eu fui para a mentoria, eu estava passando o meu pós-luto. Aquela foto que vocês viram no início, a minha filha, ela saiu de casa e não voltou. Ela saiu de casa para ir para a faculdade e só me enviou uma mensagem que estava voltando. Mas no passado, quando eu falei que eu e a minha casa servíamos ao Senhor, a minha casa, quando eu conheci Jesus, o meu esposo foi também, a nossa casa foi preparada na rocha. Ela foi alicerçada na rocha, para quando o tempo, o vento chegasse, a nossa casa continuasse de pé. E a nossa casa continuou de pé. Sabe por quê que a nossa casa continuou? Porque nós tivemos tantas mesas juntos. Nós vivemos um tempo de mesa, um tempo de família, tempo de amor, né, meu amor? Verdade. Tempo de... Família é o quê? Família também tem as dificuldades. A família não é aquela propaganda de margarina que a gente vê. E a família, quando ela é estruturada e aliançada na rocha, quando o vento vem, a gente está preparado para passar por todas as dificuldades. Então, foi o tempo... na verdade, não existe preparação para esse tempo, tá? Deixa eu te contrapor aí, porque para esse dia, a maior dor que um pai ou uma mãe pode ter, mas o que a gente busca nesse momento é só Jesus para nos aliviar da dor. É estar com o coração no Senhor. Então, quando o coração está aliançado, você sabe que quem vai passar é o Senhor junto. Então, todas as dificuldades, não só de perder um filho, mas assim como hoje foi falado a pastora sobre uma separação. Então, é um tipo de separação, são vários. E a perda de um filho é uma das maiores perdas. Se no momento desse a gente está com Jesus, as possibilidades da família estar consolidada futuramente é muito maior do que quem não tem Jesus, né? E aí a gente voltou, eu voltei, e quando eu fui para a casa da Deve, no final de 2017, 2018, essas mulheres estavam fora da igreja e precisando de algo mais. E aí nós começamos a estudar o livro da experiência do lar. E aí fui para a casa da Deve, e quando eu voltei, a gente em família, eu voltei tão empolgada, eu sou sanguínea, aquele tipo de pessoa super empolgada, falei, gente, ela falou, recebe na sua casa, e eu já queria receber todo mundo, fazer festa e tudo, né? E aí, Deus nos deu esse nome, que está em João 14:2, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, por quê? A gente entende que um dia a gente vai encontrar com a nossa filha no céu. E aqui em 2018, a gente já estava a todo vapor, encontramos com a Trina e fizemos uma apostila que a gente utilizava em inglês para entregar para ela. E aí essa é um pouco da história do que a gente já viveu.
e aqui Tito 2. Então, nós fizemos, aqui olha o livro antigo, então nós fizemos para várias mulheres, várias turmas, e a gente foi, a cada uma delas, aqui foi uma imersão, porque aqui, até algumas pessoas fazem estilo imersão, né? 2020, e aí 2020 chegou a pandemia, e a gente com todas as turmas em andamento, e fomos para o online, e no online, até tantas pessoas aqui também fazem o online, né? E a gente fez uma turma online, terminamos as que estavam em andamento, e eu falei, agora o online só para casais. E aí, o chamado de ser um mentor, e tome os ensinamentos que você me ouviu na presença de muitas testemunhas e entregue os cuidados de homens de confiança. Esse é o chamado. O chamado de ser um mentor não é simplesmente ir e fazer, mas ser o exemplo naquilo que faz, ser uma referência naquilo que faz. Então, a gente, quando começou a fazer a experiência do lar, as pessoas falavam, por que o Gilmar não fala para os homens? Porque a gente precisa de homens, as mulheres hoje falaram aqui, mais próximo, né? Homens que estejam ali à frente como o de verdade. Homem teleios, que é o que a gente utiliza. Isso acontece lá também, gente? Acontece? Pois é. E aí, quando eu ia na reunião que a Zilmara convidava, e aí a pergunta era essa, Gilmar, quando é que vai ter o Minha Morada Me? A experiência do lar para os homens. E a gente nem via como é que eu vou aplicar isso? Vai me exigir demais, a mão de obra que a Zilmara tem, a dinâmica, eu não dou conta, não. Os homens são diferentes. Já viram, gente, a primeira palavra, a dinâmica. Os homens, não adianta a gente querer que eles vão montar a mesa. Eles vão botar o saco da padaria de pão, o saco de papel. Então, há uma diferença para a gente fazer para os homens e para a gente fazer para as mulheres. Os homens, eles falam, o meu marido fala assim, gente, para quê? Não precisa disso tudo não, a gente senta, conversa, assa uma carne, ou pede uma pizza. Eles são práticos. Na linguagem que a gente vai falar para os casais é da mesma forma, eles são práticos. Não adianta a gente fazer uma apostila e entregar para os homens imensa. Eles não vão ler. Eles vão falar, já li. E aí eu falava, Gilmar, leia o Homem Teleios, que aqui está o homem completo, que é o antigo Teleios, né? Então, leia esse livro. É nesse livro que a gente vai começar a experiência do lar para os homens e para os casais. E aí ele ia lá, lia, falava, leu? Li. E aí, o que você entendeu? Ah, tudo! Aí eu falei, gente, porque o chamado de mentora é nosso. O chamado para ser mentora é da mulher. Deus me chamou como mentora. E aí ele começou, meu amor, o ministério é seu. Eu vou para te ajudar. Eu não vou ser o cabeça da mentoria. Cada um tem que ver o seu lugar, não é não? Ele é o marido da minha morada, é o marido da Zilmara, é o marido da experiência. Entenderam, gente? Lá na empresa, ela é a mulher do dono. Lá no projeto, eu sou o marido da Zilmara. Na empresa, a gente trabalha da mesma forma. Só que as pessoas falam, é a mulher do dono. Então, ele sempre fala, olha, aqui eu sou o marido. E é realmente, sabe por quê? Porque, às vezes, você, mentora, eu vou começar como casal. E aí,
o que vai falar hoje? Não, gente, a gente tem que entregar tudo mastigadinho para eles, entendeu? Já tem que, porque o tempo do homem é diferente do tempo da mulher. O tempo do homem é o tempo de Deus. Quem está comigo aí? O tempo do homem é o tempo de Deus. Quando você ora e pede algo para Deus, você não sabe quando Deus vai responder. Tem que achar um ponto de equilíbrio entre o acelerador e o freio, né? Então, gente, a gente utiliza o homem teleios como ferramenta. Vocês gostam, né? A responsabilidade do mentor. Vou pular aqui, senão a gente não chega, que o negócio aqui acelerou, ó. Hã? Aqui, aí nós fizemos também, recebendo lá na minha casa, as mulheres iam, dormiam. Quem aqui que foi e dormiu na minha casa? Você? Mais alguém? Não. E aí, a inspiração para ser um mentor, o exemplo de Cristo no serviço. Então, a mentora, nós e o cônjuge, o filho, a casa de uma mentora é uma casa que serve ao Senhor. Porque a mentoria, ela envolve a todos. Então, se o filho, o cônjuge, o sobrinho que mora em casa, ele não tiver com o coração aberto à mentoria, há uma dificuldade, porque é uma família que mentoria famílias, mulheres, porque quando a gente mentoria mulheres, a gente está mentoreando a família, né? E ser um exemplo vivo, é importante ser um exemplo vivo de amor e dedicação no casamento. Mateus 20, 28, e aqui iniciamos em 2024 a experiência do lar para casais. Por quê? Construir um legado. E quando a gente identificou que as mulheres e os homens também queriam fazer, gente, tão bacana, que os homens, alguns, ou a maioria deles, são até mais interessados que as mulheres. Porque a gente tem muitos cursos, muitos encontros para as mulheres, e para os homens não tem. Então, a gente foi fazer aula de organização, e a primeira aula, os homens ficavam tirando foto. Eu quero isso na minha casa. Eu quero isso assim. Vamos fazer. Na aula da dobra, a gente pede para eles levarem um lençol de elástico, que é o mais difícil. Aí a gente pede para os homens levar um lençol de elástico para aprender. E por quê? Porque dá uma conexão no casal. A organização. Eu sentia isso na minha casa, porque ia personal organizer ou alguém, a gente arrumava e meu marido falava o quê? Bagunçou minha mente. Ele olhava para mim. Mas teve uma vez que o rapaz estava explicando, né, um casal de mentor, ele foi dobrar, ele quase caiu, agarrou na cabeça dele, a gente socorreu ele para não cair no chão. Então, homens, dobrem o lençol, mas vai devagar. No tempo de Deus. E aí, gente, o que... Até o lençol para dobrar no tempo de Deus. Gente, e a organização, às vezes a gente faz, e aí vai lá, tira tudo do lugar, e quando a gente vê, não era a melhor forma para o marido. O pessoal vai falar sobre organização, mas como a gente está falando de casais, tudo reflete no casamento. Então, a gente utiliza a experiência do lar. Hoje, a gente faz a experiência do lar para casais. A gente faz 7 encontros, utiliza o livro A Experiência do Lar, utiliza Ele Disse, Ela Disse. Gente, esse livro tem ali também. Que pérola esse livro, hein? Esse livro, quem já leu esse livro? Então, quem já estudou esse livro? Isso aqui é uma pérola. É tão legal o livro, Ele Disse, Ela Disse,
Por quê? A gente vai entender como a personalidade dele e a minha são diferentes. Como o Léo e a Dev eram diferentes. Então, eles tinham visões diferentes. E nem por isso, né? Impediu que eles vivessem eternamente. Isso mesmo. E assim, um entendia que o outro era de outra forma. E no relacionamento é assim. Às vezes a gente quer mudar ou transformar as pessoas. Mas a gente precisa transformar nós mesmos. A mudança precisa vir de mim. E não esperar que o meu cônjuge. E aí a gente inclui o homem teleios, que é o do Léo, que é o homem completo nessa nova edição. Por favor, homens, leia esse livro, tá? Por gente, favor. Como que a Dev falava, o que era para levar mesmo? 2 presentes. Um livro e muito amor para o marido, não é isso? Então, vocês já carreguem o potinho do amor e aí levem o livro também. Intencional. Nós precisamos ser intencionais. E a gente utiliza um outro livro que chama O Sexo Começa na Cozinha. Não sei se vocês conhecem. E o Sexo Começa na Cozinha, ele fala sobre relacionamento. E quando os homens... Porque os homens pensam em quê? Não é arrumar a cozinha? E aí, quando a gente vai fazer, a gente faz essa aula separada, o sexo começa na cozinha. Então, os homens acham que vão falar sobre sexo. E aí, quando chega lá, eles vão falar sobre lavar a louça, sobre cuidar da esposa. Porque o dia começa às 6 da manhã, né, gente? Então, começa fazendo café, levando na cama, arrumando tudo, para de noite, né? Estão gostando, né, gente? Não é recompensa. É uma conquista. É uma conquista. E aí a gente fala da nossa experiência de mais de 30 anos de casado. Nós temos 31, vamos fazer 32 anos de casados. E o formato para casais permite a conexão com os homens, as responsabilidades do lar como sacerdotes. Por quê? Porque muitas das vezes nós assumimos o papel do homem e não esperamos. Porque quando a gente fala do tempo de Deus, a gente vai na frente. Está travado aqui, meu tempo. Glória a Deus. É o tempo de Deus. E quando a gente faz uma solicitação para o marido, a gente já faz uma solicitação imediata. A maioria das mulheres que fazem a experiência do lar são mulheres muito dinâmicas, que têm uma vida muito ativa. Então, às vezes, dá muitos comandos para outras pessoas. E aí, quando vai falar com o marido e com o filho, ela acha que é um comando que está dando. E esse comando precisa ser feito imediato. É tipo aquelas imediato e tal. E é diferente. Então, a gente precisa esperar. A gente precisa falar. E os homens, eles vão ter a responsabilidade quando a gente permite que eles tenham a responsabilidade. Lá em casa estava para acontecer um dia desses de evento, e aí começou a vazar água na pia. A Gilmar veio lá para mim, porque está vazando. Eu fui lá, dei uma olhada, vi que não era coisa imediata. Eu peguei um papel, escrevi interditado, coloquei lá. Falei, resolvi, tá? O que você fez? Pus interditado, interditei. E sabe o que era? O sifão que estava com a folga e estava vazando. E como que você vai receber um monte de gente com a pia interditada?
Aí eu fui lá, eu já vi, eu tinha visto que era algo fácil. Por quê? Eu fui criada numa família que é a família da gambiarra. Vocês já viram isso? Que tudo vai lá e dá um jeitinho. O Gilmar, não, o negócio dele era comércio, vender. Então, eu queria que ele fosse consertar a tomada. Durepox era mato lá, né? Minha mãe colava até panela com Durepox. Deixa ela me ouvir. E aí, eu fui e falei, Gilmar, eu posso tirar a plaquinha? Porque eu já consertei, era só girar. Entende? Olha que se fosse em outra, né? Posso se fosse tirar em a outro plaquinha? tempo, aquilo me irritava tanto. Me irritava porque eu pensava, olha, ele não tem cuidado algum com o nosso lar, com a nossa casa. Eu pensava que ele era o culpado. Mas não, porque a visão dele é diferente da minha visão. Ele pensa de uma forma totalmente diferente. Ele é muito mais, ele fala, não, eu tenho o telefone de quem vai consertar. E a minha já é de ir lá e consertar. Aqui, gente, é a gente com uma experiência do lar de casais. O que a gente fez? Sabe madeirite? Eu mandei fazer um madeirite que completa a nossa mesa. Então, eu tenho uma mesa de 1,20 de largura e por 2,20. Então, eu vou fazendo os módulos de 2,20. Graças a Deus, Deus nos abençoou de ter uma cozinha grande, né? E aí a mesa vai dobrando conforme a necessidade. Até, O senhor vai até 50 casais a gente já colocou. Não, 50 pessoas. 45 casais. 25 casais. E aí, a gente inicia sempre fazendo uma dinâmica para os casais, para a dinâmica ter uma conexão. A gente trouxe um mimo para vocês. Pode? Eu não sei onde que está. Tem um mimo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantas aqui pensam em dar o curso para casais, aquelas que ainda... Glória a Deus. Olha, se você puder gravar o que eu vou falar agora, que eu quero falar para o seu marido. Grava aí. Maridos. Maridos, presta atenção que eu quero te dizer. Seja apoiador do projeto Experiência do Lar. Você vai multiplicar esse projeto exponencialmente se você apoiar a sua mulher. Só a sua presença, se estiver ao lado dela ali na mesa, já é o suficiente. Quando você sentir confiança, você vai ganhando habilidade, você vai usando, né? Deus vai te capacitando para você usar a palavra. Mas se você sentir capacitado já, mão no arado e também ministra da palavra. O livro A Experiência do Lar está aí, é para todos nós. A casa é nossa. Deus te abençoe. Ixi, tá vendo? Depois que os homens empolgam, gente, tem que colocar aqui. Porque eles querem falar mais do que a gente vai, entendeu? Ele está aqui falando o tempo. Então, gente, as dinâmicas que são aplicadas, a gente está pedindo, acho que ela colocou aqui dentro, uma caixinha. Vou pedir para entregar, pode ser, Fábio? E as dinâmicas que trazem, que conectam o casal. E, gente, o que acontece? Com o pós-pandemia, muitos casais, muitas famílias ficaram desigrejados. Então, muita gente hoje começou a passar... Tem uma outra caixa também que está com... os casais começaram a passar por problemas conjugais porque ficam sem um local, sem um mentor, que o principal mentor é Cristo. Mas é muito importante ter uma igreja, ter um lugar,
ter um pastor que pastoreie como casal, como família. E aí a gente pegou, quando a gente iniciou, muitas famílias feridas, muitos casais feridos. E quando a pessoa está ferida, o primeiro lugar é na aliança e no casamento que vai sendo influenciado. Glória a Deus. E a oração, que a gente sempre agradece. Vocês estão recebendo um coraçãozinho que é de oração. Então, essa é uma das dinâmicas. Nessa próxima, a gente vai estar utilizando. Eu utilizo esse na minha casa. Então, quando eu monto a mesa, eu coloco em um lugar esse coração na minha casa. E aí coloco embaixo do prato de sobremesa ou dentro do guardanapo. Para quê? Para aquela pessoa que assentar naquele lugar é a pessoa que vai fazer a oração. Então, esse coração, ele é legal, porque eu, quando fui para a casa da Dev, voltei falando, gente, a gente tem que orar todos os dias para agradecer a refeição. E muitas das vezes, com a correria, o filho, a gente acaba se esquecendo. E aí, quando vira padrão, a gente acaba não esquecendo. Então, essa é uma ferramenta perfeita para utilizar a Bíblia como manual. Aqui, olha, os casais, aqui os homens tendo aquela aula, que o sexo começa na cozinha. E a gente faz uma dinâmica que é tão legal também, que é um casal, a gente coloca um cremezinho na mão do cônjuge, dos dois. E aí o casal, ele vai passando o creme um no outro, só na mão. E aí, bem devagar, e um olhar para o outro. O que acontece é que muitos casais, há muito tempo, não se cuidam, não cuidam um do outro. Não tem esse tempo, olho no olho. Então, aquilo que a Trina falou hoje, de sair junto, de estar junto, é de suma importância. E o casal precisa ter essa conexão. Esse outro é uma chave que a gente também entrega para os homens e para as mulheres, para o casal. Para quê? Para aquilo dos homens assumirem a chave do lar mesmo. A gente até tem várias pessoas que fazem, a gente faz ele no acrílico. Ui, tá bem. Ele está aqui, 3 minutos. E aí a gente faz, olha, os conteúdos que a gente utiliza. São 7 encontros. Do livro da experiência do lar, a gente faz a dignidade e santidade do lar, o princípio da mesa, os princípios essenciais, o princípio da honra, usar o que tem, dinâmicas de personalidade, solucionando conflitos, administração de prioridades, organização e hospitalidade. Hospitalidade, organização, as prioridades, todos esses a gente ministra em casal. Alguns a gente ministra separado. Por quê? Para os homens terem um tempo com os homens. Aí no ele disse, ela disse, a gente utiliza controlar ou dar liberdade, que essa é maravilhoso, tanto a fala para os homens como a fala para as mulheres. Submisso e satisfeito. Gente, essa palavra, submisso e satisfeito, é uma palavra de cura. E a maldição da crítica? É tão legal porque a gente se vê criticando e não acha que é crítica. Então, ele trata como a crítica uma verdadeira maldição. O dinheiro é meu, querido, somos tão diferentes, regiões de perigos. Gente, essa regiões de perigo é onde define o casamento. Ninguém vence sozinho. E o homem teleios, que a sua personalidade, somos cada um de um jeito, graças a Deus. E aí a gente faz assim, olha, a gente coloca aqui o que é vermelho, é uma turma que é em conjunto os casais. E o de preto a gente faz casais separados. Separados não. Homens e mulheres em ambientes diferentes. E
E aí a gente vai em cada um, a gente coloca uma dinâmica, uma ferramenta. E esse aqui mesmo, olha, essa dinâmica da rosa, nesse da maldição da crítica, a gente faz essa dinâmica porque a rosa, ela tem muitos espinhos. E a crítica, a gente faz uma alusão, a crítica ao espinho que a rosa tem. Porque a rosa é linda, mas o espinho que ela pode causar e o dano nas pessoas, e a crítica, ela causa dano na vida do cônjuge, tanto do homem quanto da mulher. Quero deixar uma dica aqui para vocês. Assistam um vídeo que chama Linha de Losada. Linha de Losada. Ela ensina quantos elogios você tem que fazer para colocar uma crítica. E isso dá um resultado exponencial. Eu quero dizer mais uma coisinha aqui. É o seguinte. Quando eu percebia, as mulheres ficavam ansiosas para implementar na casa tudo aquilo que Zilmara ensinava. E elas falavam assim, como eu vou fazer isso? Porque chegar lá, meu marido não participou disso tudo aqui, de todo esse aprendizado. E aí uma parte fica com muita informação e a outra não. Existe resistência para implementar aquilo que se ensina. Então, quando você aplica para casal, isso tem um resultado, sabe? Então, fica a dica aí para vocês, que aqueles que conseguirem implementar, viva essa experiência e perceba a diferença. Vocês receberam o coração? Não? Quem não recebeu o coração? Então, abriram aí o coração? Ele tem uma películazinha. Não é isso? A maioria deles tem uma película no acrílico. Alguns não têm. E outros têm essa película. E essa película, nós como mentoras, a gente precisa, todos os dias, tirar o que não agrada ao Senhor, não agrada ao cônjuge. Vamos colocar essa película como a maldição da crítica, quando a gente volta, como o dinheiro, que hoje, dentro dos casais, é um grande desafio, porque muitos casais acham que o dinheiro é de um, o dinheiro do outro, é tudo separado. Então, quando a gente tem uma unidade, é uma unidade mesmo. E a gente precisa tirar todas as películas, porque quando a gente tira essa película, a gente vai brilhar, né? Aí quem tirou, com certeza vai ter. Então, ouvir e orientar, que é a responsabilidade da mentora de casal, manter a confidencialidade e a confiança. Gente, tanto com mulheres como com casais, é muito importante, porque são pontos nos casais também. Então, o homem tratar com o homem, a mulher com a mulher, ter essa sabedoria e modelar um casamento saudável. É importante que os mentores, eles sejam um exemplo. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar. Esse aqui é o nosso time que nos ajuda, porque ninguém consegue realizar nada sozinho, né? E aqui é a nossa família. O Senhor restaurou a nossa casa. A Larissa está no céu, mas o Senhor nos enviou a Manu, nossa nora, e esse lindo neto que nós temos, a família cresceu. Esse é o nosso Instagram. E a Fábio falou que posso enviar lá no grupo o PDF para vocês. Ok? Não. A gente pode orar? Vamos orar para vocês, mulheres, que, de repente, está passando por um momento no casamento também,
difícil, que o Senhor precisa restaurar o casamento, a aliança de vocês. A gente vai orar para aquele casal que quer ser fortalecido, encorajado para iniciar esse novo ministério com casais. E vamos orar para a casa de vocês. Amém? Nós vamos orar também para os homens, para tomar uma dose de coragem e abraçar o projeto, amém? Aqueles que ainda não abraçou, né? Que a maioria que está aqui, parabéns, homens. Vocês estão de parabéns estarem aqui, tá? Precisar, estamos juntos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por este momento aqui na tua presença, Senhor. O Senhor já vem falando conosco desde ontem, Senhor, pelos louvores, pela administração. Senhor, que o Senhor venha usar cada um aqui poderosamente na tua vontade, nesse projeto Experiência do Lar, meu Deus, porque sabemos que é um projeto que está impactando o mundo. E que o Senhor venha, Pai, multiplicar através do teu Espírito Santo, visitando cada mulher, cada homem, cada casal, Senhor, que eles possam, Senhor, fazer desse ministério a tua vida, Senhor. A nossa vida seja um ministério. E assim estende a nossa casa, aos nossos filhos, aos nossos parentes, que as tendas se alargam para esse mundo afora. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Uau, vou ganhar! Amo ganhar presente. Nós somos muito gratos pela vida de vocês, por nos ensinarem tanto e por verdadeiramente serem um transbordar na nação brasileira. Amém? Os nossos patrocinadores estão muito felizes de abençoar vocês como casal. Deus abençoe. Vamos só fazer uma foto que ele pediu? Vamos fazer pro ladinho, por favor.